25 de dezembro, a situação piorou. No presente de Natal, tivemos uma forte ventania que varreu a Shetland do Sul. O navio não pôde ficar fundeado com o tempo ruim. Como estávamos sem motor, mais uma vez seguimos rebocados pelo Lautaro. Fomos puxados de um lado para o outro até o tempo acalmar. Quer voltar para o porque tem muito gelo aqui em cima, então ele não quer ficar navegando no meio do gelo. Então ele sugeriu que a gente fizesse essa manobra e vamos começar a descer de novo lá para dentro da baía. Ele quer ficar fazendo um delta, que eles chamam aqui dentro da baía. E vamos ficar assim a noite toda, fazendo esse delta. Tranquilo. Quando as condições melhoraram, enfrentamos outra dificuldade. Para chegar até uma boia, onde o mar sem fim ficaria amarrado, tivemos que ser rebocados, desta vez por vários botes de borracha. A manobra era complicada e o lugar muito raso. Nosso barco corria o risco de bater numa pedra. A boinha, aquela boinha pequena. Aê! Tudo bem? Finalmente conseguimos. A partir desse momento, começou o trabalho na casa de máquinas. Era preciso abrir os reversores para chegar até o componente quebrado. Só com ele em mãos saberíamos o número de série para encomendar outro jogo. Entre outras dificuldades, estava sustentar um reversor que pesa cerca de 200 quilos. É preciso puxar o eixo para abrir o reversor. Para esta operação, tive que mergulhar. O trabalho foi dificultado pela flutuabilidade do traje seco. Dentro d'água era difícil controlar os movimentos. Finalmente conseguimos ter a peça danificada em mãos. Agora seria preciso descobrir um modo para trazer as peças sobressalentes até nós. Descemos em terra para conversar com Alejo Contreras, coordenador dos voos da base chilena Eduardo Frei, em frente à qual estávamos fundeados. A base tem um aeroporto usado por aviões de várias nacionalidades, inclusive a Força Aérea Brasileira. Alejo explicou que havia um voo regular de Punta Arenas até a ilha Rei George. Nossa encomenda poderia chegar através desta linha comercial. Enquanto isso, em São Paulo, Plínio e Regina, da equipe de apoio, providenciavam um novo equipamento. Durante o período de reparos, aproveitamos para conhecer o entorno. A Bahia Fields abriga 3 bases simultaneamente. A chilena Eduardo Frei é a maior. Os moradores são militares, cientistas ou pesquisadores. Os militares cuidam da logística. Além do aeroporto, a estação chilena tem uma capitania dos portos e até uma pequena loja. Do outro lado da praia, separado por um riacho, ficam as bases da Rússia e da Alemanha. As duas ocupam pouco espaço. Na estação russa aconteceu um pequeno vazamento de diesel no inverno, mas as consequências só ficaram evidentes no verão. Com o degelo, o óleo misturado com a água escapa para um córrego que deságua no mar. São os riscos associados à presença humana. As atividades humanas, elas produzem resíduos. Por exemplo, todas as estações são mantidas com geradores. Esses geradores queimam óleo diesel, que vai produzir gás carbônico, né? Existem os impactos diretos, que é a presença do ser humano lá, né? Atuando diretamente na região. E existem os indiretos, como por exemplo o efeito estufa, o buraco de ozônio. Então essas mudanças globais que têm
efeitos muito mais graves do que o efeito direto do homem na Antártica, que é relativamente pequeno. Então, nós estamos subindo aqui no ponto culminante da Bahia Fields, não é só para ver a vista, não é que ela não seja bonita, mas é para conhecer essa curiosidade aqui muito interessante. Imagine encontrar uma igreja ortodoxa russa construída em madeira neste lugar. Vamos conhecer? Oba! Ainda por cima tem calefação. Para quem está no frio de 0 graus, não é nada mal. Mas a igreja toda é uma graça. E a ideia dos russos é interessante. Eles dizem que desde o começo dos tempos, quando o homem chegava num lugar novo, a primeira coisa que ele fazia era erguer uma igreja para dar vazão para a sua fé. E a Antártica nunca teve isso. Apesar dos russos estarem aqui desde a fase heróica, com Bellinghausen, que começou a explorar a região em 1820. Finalmente, então, agora, eles pagaram a promessa. Em 2002, foi erguida essa igreja aqui na Ilha Rei Jorge, na Shetland do Sul. A tradição russa de arquitetura em madeira foi mantida. Trouxeram o cedro da Sibéria. A posição escolhida não poderia ser melhor. De cima dá para ver toda a Bahia Fields. Aproveitamos a Ilha Rei George para visitar uma enseada aberta para o Estreito de Drake. Atravessamos a base chilena até chegar numa colônia de elefantes marinhos. Em nossa visita, só encontramos fêmeas. Mais tarde, fizemos um passeio de bote. Nosso amigo Alejo Contreras veio nos buscar. Passamos por uma primeira baía onde havia um grupo de turistas americanos acampando. Depois de 20 minutos numa temperatura impensável, chegamos aos icebergs, onde descansavam algumas focas leopardo. Esses animais são predadores poderosos. Eles se alimentam de crio, lulas, peixes, pinguins e até mesmo outras focas. Já houve um ataque a uma pesquisadora que estava mergulhando. Era uma inglesa que morreu ao ser puxada para o fundo do mar. De volta ao Mar Sem Fim, entrevistamos Alejo, um apaixonado pela Antártica que passa 6 meses por ano trabalhando aqui. ¿Desde cuándo você vem para la Antártica? Bueno, la primera vez que llegué a la Antártica fue en el año 79. Quería conocer la Antártica y vine como voluntario del Cuerpo Socorro Andino de Chile. Obviamente voluntario y mi sueño siempre fue venir a la Antártica, o sea, esa es mi única manera de venir. Certo. E por quê? De onde vem esse sonho, essa vontade de vir para a Antártica? Bueno, primero montañista en Chile, andinista en los Andes chilenos. Y cuando empecé a leer la historia de la Antártica, cuando me leí el libro de Scott, Robert Falcon Scott, dije, esto hay que hacer, hay que irse esquiando al Polo Sur. O sea, de niño, un sueño, o sea, 88, 89 me pude ir esquiando al Polo Sur a pie, esquiando 1380 kilómetros, me demoré 97 días. Y uno si tiene un sueño y trabaja en el sueño, lo puede hacer realidad. O sea. Los que no vienen preocupados de que aquí vienen a ganar plata, o sea, la gente que viene a trabajar en la Antártica, a cuidar la Antártica, es una gran familia. Todos se conocen, yo tengo amigos de todo el mundo que nos hemos conocido en la Antártica. Gente que le gusta la naturaleza, que le gusta cuidar la tierra, el planeta. Y también gente solidaria, porque aquí es muy importante ayudarse, siempre la gente se está ayudando. Y ojalá que nunca la dividan ni le entreguen ningún territorio a nadie, que se conserve así, un territorio para la paz, para la ciencia y muy solidario. Finalmente as peças chegaram e o Mar Sem Fim ficou pronto na véspera do Ano Novo.
Hoje é 31 de dezembro, agora são 2 horas da tarde e nós estamos muito felizes, mas muito felizes. Amanhã o Mar Sem Fim volta a navegar. E se Deus quiser e Ele vai continuar nos ajudando, nós vamos amanhã para a Península Antártica. Hoje o papo é só para dizer que nós estamos aqui ainda na Ilha Rei Jorge. Em nome de toda a tripulação, eu desejo para você um ótimo ano novo. No primeiro dia do ano, testamos o Mar Sem Fim navegando até uma baía próxima de onde estávamos. O tempo estava bom, sem ventos fortes. Tudo correu bem. Então, mais tarde, retornamos para nosso ancoradouro. No dia seguinte, finalmente zarpamos para continuar nossa viagem. O destino eram as Ilhas Argentinas, ponto mais ao sul que chegaríamos um pouco adiante do paralelo 65 graus sul. Com o mar calmo, tudo fica mais fácil. Nesta época do ano, já não escurece nestas latitudes. Isto ajuda a evitar icebergs. Havia muitos ao largo. Até que o Mar Sem Fim entra num dos lugares mais bonitos da Antártica. Hoje está todo mundo feliz no Mar Sem Fim. E podia ser diferente num dia como esse e num lugar como a gente está. Que privilégio. Nós estamos chegando na Antártica e nós temos na nossa frente, ali do lado direito, a Ilha Brabant, com picos imensos de 2.500 metros de altura. Espetacular. Do outro lado, ali à esquerda, já é a Antártica, o continente branco, a última fronteira que a gente disse que ia chegar. Com picos, de novo, de 1.000 metros de altura. Tudo isso no Estreito de Gerlache. Gerlache, para você saber, foi o cara que pela primeira vez invernou aqui na Antártica, em 1898. O comandante belga organizou a expedição belga, veio para cá, invernou, abriu a porta para uma porção de outros navegadores que até hoje fazem isso. Adrien de Gerlache, um belga, organizou uma expedição muito importante que passou pelo Brasil, 1897. Ele foi muito bem recebido no Brasil, convidou brasileiros para participarem da expedição dele e um astrônomo belga trabalhava então no Observatório Nacional, chamava-se Luiz Cruz, depois tornou-se cidadão brasileiro. O Gerlache deu o nome dele a uma série de pequenas ilhas na região da Península Antártica. Outros nomes também brasileiros foram dados pelo Gerlache, entre eles o de Sampaio Ferraz. Joaquim de Sampaio Ferraz foi diretor do Serviço Meteorológico Brasileiro. Mas Gerlache não foi o único a dar nomes de brasileiros a acidentes geográficos da Antártica. O expedicionário francês Jean-Baptiste Charcot, 1908 a 1910, ele explorou a região da Península Antártica, mais ou menos a mesma região explorada pelo belga Gerlache. Mais para o sul, ele descobriu 2 picos importantes de montanha, aos quais ele deu nomes brasileiros, que é o Monte Barão do Rio Branco, de mais ou menos 1.500 metros de altitude, e o Monte Alencar. Alencar era o ministro Alexandrino de Alencar, ministro da Marinha na época, que deu apoio ao Charcot quando ele passou pelo Rio de Janeiro. Deixamos o Estreito de Gerlache e entramos no canal Lemaire, ainda mais estreito. Antes de chegar em nosso destino, uma boa surpresa. Cruzamos com um grupo de orcas.
Pessoal, essa madrugada o Mar Sem Fim chegou no lugar mais ao sul que provavelmente a gente vai nessa viagem. Nós estamos na latitude 65 graus sul. Esse lugarzinho aqui chama-se Ilhas Argentinas. E olha só quem a gente encontrou aqui. Já estava lá nos esperando o famosérrimo veleiro Kotick, do Oleg Belly e sua família. Nós vamos agora dar um passeio, fazer um passeio com eles. Conhecem tudo por aqui. A Antártica é o quintal da família Belly. Oleg! Tempo bom hoje, né? Hoje tá lindo. Ótimo. Sem vento. Para mim, tempo bom é sem vento. Sem vento. Vento é uma porcaria. Liderados por Igor Belly, subimos até o topo do morro. A visão do cemitério de icebergs é extraordinária. Subimos o morro aqui em cima para mostrar o Estreito Le Maire, onde a gente passou ontem de madrugada. Me diz se existe um cenário mais bacana que esse. E isso era só o começo. Descemos do outro lado até chegar ao objetivo do passeio. Subimos para descer de novo, para agora sim, um pouco de escalação de montanha. Você vai conhecer uma caverna lá em cima. Não é nada complicado, nem perigoso. O pior que pode acontecer é escorregar. O máximo é despencar. A neve tá mole. Tá fofo. Tá tudo igual. Tá bom. Eita nós. Porra, meu. Vou dizer pra você, não vou olhar pra trás. Eu tenho horror de altura. Aqui o lance é totalmente claustrofóbico. Ô louco. Opa. E aí? Cuidado aí com a sua esquerda, que se você cair... Tenta ficar só do seu lado, do lado de cada corda. Claro. Valeu, que lugar espetacular. Estamos dentro de uma montanha, nos 65 graus de latitude sul. O máximo, o máximo. Gelo excessivo a barulho, então. Tá bom gritar. Uma alpinista que estava num veleiro aí, tentando achar a caverna, despencou lá de cima. Vat! Teve sorte. Ela ficou numa altura de 14 metros e foi resgatada com uma escada. Um pouquinho mais, ó, vupt, sumia. E agora, lá vou eu, o tatu antártico. É o que eu me sinto. Sorri, né, Jorgette? Esperando os caras chegarem aí embaixo, né? Justamente. Rolando ou em pé? Rolando, lógico. Não, o João desceu bem, ó. Eu gosto muito, principalmente porque tem pouca gente. Dá para ir para alguns lugares onde dá para falar, bom, aqui pouquíssimas pessoas foram. Tem alguns favoritos, aqui é um deles, porque eu gosto muito da base ucraniana, Dorian é outro lugar muito especial, Plenô, mais um lugar muito especial, com muitas focas leopardos. Todos os lugares são especiais. Foi uma manhã e tanto, mas queríamos mais ação. Esta é a antiga base inglesa Faraday. Foi aqui nos anos 80 que cientistas descobriram pela primeira vez o buraco da camada de ozônio. Mais tarde, os ingleses decidiram abandonar esta base ao mesmo tempo em que os ucranianos procuravam um local para uma estação científica. Eles logo chegaram num acordo e Faraday se tornou Vernadsky. Brazilian drink.
Cachaça. Oh, how nice. It's a bar here. First of Antarctica bar. Wonderful. I love bars. Estão nos contando o que eles fazem para medir a camada de ozônio, entre outros, né? No que diz respeito ao buraco de ozônio, as coisas vão bem. Está dizendo que se a cor for verde ali no ozônio, é que está mais ou menos legal. Essa é a máquina que mede o nível do ozônio que está chegando aqui. Ele estava explicando que é muito difícil medir isso em junho, porque em junho o dia tem uma duração muito curta. Just right now 302 Dobson units. Above 300 is okay? It's okay, yes. When ozone level about 120 units. So it's very dangerous. Enough 10-15 minutes to face and face will burn. Magnetic room. Okay. Alex, scientist and base commander. He work with magnetic research. É um biólogo, ele está lá olhando algum organismo. Invertebrados. Ah, ok. This is uma espécie de musgo. Então ele está estudando os invertebrados dentro desse pedacinho de flora. Thank you very much. Very nice. Saúde. Saúde. Thank you very, very much. All the best. Bye-bye. O dia 4 de janeiro começou com outro passeio pelas redondezas. Em 1949 foi construída essa base e esse pessoal aí está restaurando ela para deixar igualzinha como era naquele tempo. The Antarctic Treaty and individual countries decided that all old bases have to be removed from the Antarctic and the place has to be cleaned up. And the alternative to that is if the buildings are significantly important historically, then they can be looked after and maintained and designated as historic sites. Look at this skewer, he's been up on the roof with me all morning. Fantástico, parece uma viagem no tempo. Ainda com latas de comida e com comida dentro. Os livros. Até os discos e roupas da época estão preservados. Assim como objetos de uso cotidiano e equipamentos usados no passado. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo que foi conhecer esse museuzinho aqui, onde era uma base inglesa. Os ingleses, aliás, tiveram um papel fundamental em toda a descoberta da Antártica. Começou no século XVIII com James Cook, que foi o primeiro a circunnavegar o continente à procura. Ele sabia que existia terra, mas não conseguiu achar. De qualquer forma, Cook foi o primeiro a circunnavegar. E depois, já no século XX, início do século XX, alguns dos ingleses escreveram páginas dramáticas aqui, como Robert Scott, que morreu na corrida para chegar no Polo Sul, ele acabou perdendo para o norueguês Amundsen, ou Sir Ernest Shackleton, que escreveu uma das páginas mais dramáticas de toda a história da conquista da Antártica. E é muito bacana a gente ver isso, reverenciar essas pessoas e ver como eles eram espertos. Até essa questão aqui da janela dupla que nós temos no Mar Sem Fim, os caras já tinham, muito tempo atrás.
Bom, com essa visita, a gente encerra mais um episódio da série Mar Sem Fim na Antártica. Semana que vem tem mais e vai ser muito legal. Nós vamos sair daqui da base ucraniana de Vernadsky e vamos subir todo o litoral da Antártica. Você não pode perder.